tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade às aulas da disciplina Gestão Ambiental e Subprodutos Agroindustriais. Na verdade, vamos dar início, aos conteúdos dessa disciplina, bem interessante, para a gente discutir aí sobre a questão ambiental no que tange as agroindústrias, as indústrias de alimentos, e muitas delas ainda sofrem com essa questão de problemas ambientais em decorrência da alta produção de resíduos dessas indústrias. Então hoje nós vamos ter uma noção básica aí, de alguns conceitos sobre ecologia. E aí eu vou mostrar aqui para vocês algumas definições bem interessantes para vocês aí ir se habituando com esta disciplina, ter uma base boa aí para quando a gente entrar mesmo no assunto das agroindústrias, da gestão ambiental, a gente ter uma noção aí do que se trata essa disciplina. Começando aqui sobre a definição de ecologia, A ecologia é o estudo de todas as relações que existem entre os seres vivos e o meio ambiente em que eles vivem. Então a relação aí desses dois meios, vamos dizer assim, dos seres vivos e o ambiente, dá-se o nome de ecologia. Então tudo que faz parte do meio ambiente, da natureza, é estudado pela ecologia. Essa área de estudo ela é muito associada principalmente à biologia, que a gente sabe que é o estudo dos seres vivos, assim como também a química, a física e as ciências sociais e econômicas. Então ela tem forte relação aí com essas outras áreas de estudo, então é uma área bem abrangente mesmo, que faz parte aí, que estuda principalmente o meio ambiente e todos os seres em que eles se encontram nesse meio ambiente. Nos últimos anos, pessoal, a humanidade vem se preocupando cada vez mais com os problemas ambientais que atingem a natureza, vamos dizer assim, as florestas, os rios. E aí, puxando para o nosso lado aqui da agroindústria, também é uma preocupação muito grande das empresas que trabalham com alimentos, devido à sua produção de resíduos, evitar a degradação do ambiente. Então, é indispensável, primeiramente, conhecer o ambiente em que está, vamos dizer assim, instalada aquela indústria de alimentos. E também é importante a indústria, as pessoas que trabalham, saber quais os problemas que os resíduos gerados por ela pode causar no meio ambiente, caso eles sejam jogados aí de maneira imprópria no meio ambiente. Então, o primeiro passo é compreender o que é que está envolvido aí nessa questão ambiental, o que é que pode trazer de prejuízo para o meio ambiente, para aí sim buscar as soluções de preservação do meio ambiente. A ecologia ela aborda aí diversos aspectos, como vocês podem ver aqui, estuda a questão dos organismos animais, toda a parte terrestre, e os seres vivos que vivem na terra, assim como também na água, a parte genética, por isso que ela está muito associada aí com a biologia, parte geográfica, que diz respeito às localizações, os locais onde os seres vivos sobrevivem ou vivem, e sistemas, que envolvem aí um conjunto de seres vivos, um conjunto de locais que é abordado também aí pela ecologia. E aí, falando de cada uma dessas abordagens realizadas pela ecologia, nós temos a ecologia animal, que como o próprio nome já está dizendo, estuda todos
todas as relações que existem entre o meio ambiente e os seres vivos animais. Temos a ecologia terrestre, né, que envolve toda a questão, não só os animais, né, as plantas também, mas toda a fauna dos solos, a química dos solos, né, a sua produtividade, né, as plantas, então tudo que faz parte aí do ambiente terrestre é abordado aí pela também a ecologia especificamente, né? Assim como também a ecologia aquática, né? Que, diferentemente da terrestre, já limita-se aí a ecologia dos seres que vivem na água, né? Não só os animais, mas também as espécies vegetais, né? Seja no mar, seja nos lagos, rios, né? Lagoas. Então, faz parte aí da ecologia aquática. Temos mais outras abordagens, né, relacionadas à ecologia. A ecologia genética já é um estudo mais aprofundado, né, feito em laboratórios, né, específicos, né, de alto investimento, porque já envolve a questão do organismo em si, né, como fazem as espécies para gerar outras espécies, por exemplo, né, as raças, né, os locais, né, as espécies distintas. Né, às vezes um único ser vivo tem lá vários tipos de espécies, né? E aí a ecologia genética entra aí na história para estudar essas espécies que existem aí de um único ser vivo, né? A ecologia geográfica, como eu falei há pouco, né, envolve a questão, né, populacional, né, a questão da mortalidade, na natalidade, né, ou seja, os seres vivos que morrem mais rapidamente, né, o período de vida deles, né, ou nasce, né, de uma certa forma. A relação predador-presa, né, que está altamente relacionada com mortalidade e natalidade. Então tudo isso é abordado na ecologia geográfica. E a ecologia dos sistemas, né, que está relacionada aos ecossistemas, né, que é a parte da ecologia que estuda a estrutura e a função dos ecossistemas. Né, e aí pode ser aplicada a questão da matemática, né, para analisar a quantidade de seres vivos, né, para analisar a quantidade de cada ser vivo em um determinado local, né? Então é abordado aí pela ecologia dos sistemas, que já envolve aí tanto as espécies vegetais como os animais, né? Dentro de um mesmo local habitado. E falando em ecossistema, né, nós temos aí três componentes básicos que formam o ecossistema. Nós temos o componente biótico. O que é o biótico? É tudo que tem vida. Então, quando se fala biótico, é tudo aquilo que vive num determinado local que tem vida. Já o abiótico, né, pode-se dizer que é o contrário do biótico, né? É tudo que vive em determinado local, em determinado ecossistema, que não apresenta vida, né? Por exemplo, os nutrientes, água, ar, gases, energia, né? Substâncias orgânicas e inorgânicas. Então, essa é a principal diferença aí desses dois componentes que formam o ecossistema. Assim como também o componente energia, né? Que é aquilo que está relacionado aí à capacidade de movimentação, né, de sobrevivência dos seres vivos que habitam aquele ecossistema. Por exemplo, alguns exemplos de fatores bióticos, né? As plantas, micro-organismos e peixes, ou seja, tudo que tem vida. E os fatores abióticos, né? Já foi colocado aqui alguns para vocês visualizarem, mas também podemos citar a temperatura, né? O pH da água,
né, a luminosidade do ambiente, então tudo aquilo que não tem vida. E aí a energia, né, está aqui dentro do abiótico, né, mas ela é tratada fora a parte, porque envolve a questão, né, de reprodução, a questão de movimentação, né, de como cada ser vivo sobrevive dentro do seu ecossistema específico. Um outro termo importante dentro da ecologia é espécie, né? Que seria espécie. É um conjunto de indivíduos semelhantes. Como vocês podem ver aqui na imagem, né? São seres, vamos dizer assim, que a gente denomina de forma diferente, mas eles apresentam as suas semelhanças. E aí, quando esses seres apresentam determinadas semelhanças, significa que eles fazem parte de uma mesma espécie. Nesse caso aqui, pessoal, do exemplo desses 3 animais, qual é a semelhança deles? É que eles se reproduzem naturalmente. E aí, a partir dessa reprodução, vai originar, né, descendentes férteis. E aí, consequentemente, essa cadeia vai continuando com o passar do tempo. Né? Então, um gera o outro e o outro vai gerando mais outros mais à frente. Tá certo? Então, espécie, né, são seres, vamos dizer assim, com denominações diferentes, mas que pertencem ao mesmo, vamos dizer assim, grupo familiar, né? Porque eles apresentam características semelhantes entre si. Um outro termo importante é a população. O que seria a população? Pegando o gancho do slide anterior que falou sobre espécie. Né? É um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, como vocês podem ver aqui, ó, árvores de uma mesma espécie, né? No caso aqui eucaliptos, e aqui elefantes, né? Ou seja, a mesma espécie. E aí essas mesmas espécies convivem numa área comum. Então nós temos aqui população de eucaliptos numa área só, todas elas, e a população de elefantes também sobrevivendo no mesmo local. Então nós chamamos esse conjunto de indivíduos que vivem numa área comum, de uma mesma espécie, né, indivíduos da mesma espécie, de população. Ok? Continuando aqui os termos estudados dentro da ecologia, nós temos a comunidade, né, conhecido também como biocenose. Já é um conjunto de populações. Então, por exemplo, aqui na comunidade, que seria uma comunidade aquática. No mesmo local são encontrados grupos de espécies iguais, vários grupos de espécies semelhantes vivendo no mesmo local, chamado de comunidade. No mesmo caso, as comunidades terrestres, né? Nós temos aqui, diversos grupos de espécies diferentes vivendo no mesmo local, ou seja, na comunidade terrestre. Ok? Temos os ecossistemas, né? Que é o conjunto de seres vivos e do meio ambiente em que eles vivem. Então, e todas as interações desses organismos com o meio e entre si. Por exemplo, floresta, rio, lago, jardim. Então, envolve a interação aí dos seres vivos com o meio ambiente. Então, dentro de cada um desse meio, vamos dizer assim, encontram-se diversos seres vivos. Em todo e qualquer lugar desse, e vocês estão visualizando a vida. Nós chamamos de ecossistema. Os tipos de ecossistemas. Nós temos 2 tipos de ecossistemas básicos. Os ecossistemas naturais, como o próprio nome já está dizendo, pessoal, são aqueles que surgem, eles aparecem sem intervenção do homem, de forma natural. Não é através da ação do homem. Não foi o homem que construiu aquele local.
bosques, os oceanos, desertos. Não, eles vão surgindo naturalmente com a ação da natureza, certo? Sem ação nenhuma do homem. Esses são os ecossistemas naturais. Já os ecossistemas artificiais já é o contrário. Esses já surgem com a ação do homem. São formados pelo homem. Foi o homem que construiu. Foi o homem que plantou. Foi o homem que construiu, né, açudes, né, aquário. Então, existe aquele ecossistema, mas foi o homem que construiu. Ok? Um outro termo também bem interessante dentro da ecologia é habitat, né? O habitat. O que seria o habitat, pessoal? De uma forma bem popular, é o endereço das espécies. É onde é o local onde vivem os organismos, seja ele animal ou vegetal, né? Ou qualquer outro tipo de ser vivo. Nós chamamos de habitat. Por exemplo, qual é o habitat natural, né? Qual é o habitat dos peixes? São os ambientes aquáticos. Né? Qual é o habitat dos pássaros? Aí tem os ninhos, tem as árvores, né? Tem o próprio ar. Então, nós damos esse local aí, né? Nós chamamos de endereço de cada espécie. Né? Cada espécie tem lá o seu local onde ele sobrevive, né? Onde ele vive. Nós damos o nome de habitat. Nicho ecológico, né? Que é como se fosse a profissão dos seres que ali vivem, ou seja, o que ele faz naquele local. Ele pode se alimentar, ele pode servir de alimento e ele pode se reproduzir. Então, é a participação, é a contribuição de cada ser vivo naquele local onde ele vive para a natureza. Temos o ecótono, né, que a gente pode até comparar aqui como se fosse uma interseção, né, lá na matemática. Então, esse local aqui, né, pertencente a dois ou mais ecossistemas, onde vivem seres vivos, um grande número por sinal, tanto no ecossistema quanto no outro, né, ao mesmo tempo, nós chamamos de ecótono, ok? Então, aqui só para exemplificar mais uma vez, né, o que é o ecótono. Nós temos aqui no mesmo local, ó, aliás, basicamente, né, por exemplo, nós temos aqui a parte da floresta e aqui a parte do campo, né? E aqui uma mesma espécie, ó, ela sobrevive, né, ela vive, se reproduz tanto na parte que pertence ao campo quanto na parte que pertence à floresta, ao mesmo tempo. Então essa região aqui é chamada de ecótono, ok? E nós temos o biótopo, né? O que seria o biótopo? É a região ambiental em que as comunidades biológicas, em que vivem as comunidades biológicas. Então, biótopo é toda a região, né, que engloba aí os seres vivos existentes na natureza. E, por fim, temos a biosfera, né? E aí a gente lembra lá, por isso que foi falado anteriormente, né? Está relacionado a ecologia diretamente com a geografia. Então a biosfera é uma das camadas, né? Vamos dizer assim, uma das partes que é dividida aí no nosso planeta, né? Além dela temos a atmosfera, a litosfera, a hidrosfera. E o que seria a biosfera? É onde os seres vivos estão ocupando aquele local. Então, quando a biosfera é onde vivem os seres vivos, as plantas, os seres humanos, os animais, né? Independentemente do clima, independentemente do local, né? Regiões montanhosas, regiões mais
mais baixas, né, das camadas, elas são as tendo ocupação, né, elas são ocupadas por seres vivos. Nós damos o nome de biosfera, ok? Então, esses foram alguns conceitos, né? A gente continua na próxima aula e até a próxima, se Deus quiser. Forte abraço a todos.